Aê, boa tarde a todo mundo! Estamos em terra hoje! Vamos esperar o tio Spinelli entrar, que ele nunca fez live, então vamos ver, ele tem que entrar aí online para a gente conseguir convidar ele. Vamos ver. Vocês estão ouvindo bem aqui? Como é que estão? A gente está usando. Vamos aguardar. Tio entrando. Tio entrando, aguardando o tio. Bora lá. Aê! Aê, tio! Tudo Aê, bem? tio! Tudo jóia? Tudo jóia. Aumenta o Deixa eu volume aí, Dri. aumentar o volume. Não sei se é só o meu. Você consegue me Aí. ouvir? Tá todo mundo ouvindo o tio? Fala um pouco aí, tio. Você está conseguindo me ouvir? Estou conseguindo sim. Vamos ver se o povo tá Aí, ouvindo. Tá todo mundo botando joinha aí. Acho que tá indo. beleza. Isso, acho que é assim. Joia. Vamos fazer uma apresentação aqui do tio rapidamente. O tio já foi 2 vezes para a África, certo, tio? Com o veleiro Soneca, que é o Instagram que ele está usando, inclusive, aí. Quem não acompanha, segue aí ele, porque é muito legal. Ó, duas, 2 vezes para a África não é para qualquer um, hein, gente? Fez o bate e volta, né, tio? Bate e volta logo ali na África. Saudade, sempre bate volta, Boa. saudade. E exato. E aí, bom, o tio convidou a gente em outubro do ano retrasado, acho, para a gente ser aluno deles, né? Então, a gente fez aula de vela lá no Soneca e foi muito legal, muito interessante. Acho que a gente nunca tinha feito aula de vela num veleiro de cruzeiro, né? A gente só tinha feito em veleiros pequenos lá na represa Guarapiranga. Então, foi muito legal fazer o curso com o tio no Soneca. Até porque o Soneca é um baita barco velejador. E o tio também, assim, uma figura incrível e conhece muito, muito de vela e um professor exímio. E a gente ainda tem uma peculiaridade em comum que nós somos todos instrutores de mergulho, o que deu ainda mais um pontinho aí de familiaridade entre nós. Mas é isso, apresentações feitas. Esqueci alguma coisa, tio? Quer falar alguma coisa aí? Não, imagina, eu aqui estou só para ouvir por enquanto. Bom, e aí com as perguntas, né? A gente recebeu algumas perguntas, algumas assim, bastante, eu acho. Bastante delas foram até meio repetidas. Eu não vou falar o nome das pessoas que perguntaram, porque tinha muitas pessoas que perguntaram. Então, lamento aí, mas a gente está aqui com a listinha de perguntas que a gente vai fazer para o tio. Provavelmente essa live não vai dar para fazer em 1 hora, mas aí a gente vai ver e vai tentar marcar outra. Mas vamos começar aí. Faz aí, João, a primeira pergunta para o tio. Bom, acho que o que o pessoal, assim, tem bastante gente que não conhece, né, o mundo da vela, que mandaram perguntas, né, que o nosso público tem bastante gente aí que está querendo entrar nesse mundo fantástico da vela. E geralmente a primeira, assim, é a diferença entre mestra, genoa e Genneker, né? Acho que são as principais velas, ou a balão também. Falar um pouquinho de cada uma, a diferença delas. E aí já tem uma outra pergunta também, qual a diferença entre a genoa e a mestra, para que serve cada uma, né? Então falar um pouquinho dessas três velas para navegação, assim. Tá. Bom, eu acho que o pessoal já começou um pouco acelerado. Na verdade, vamos começar para quem nunca velejou, tá? Tá. Eles Boa. começam achando que o vento bate na vela e empurra o barco. Tá, isso é uma primeira coisa. Eu vou dizer que isso não é verdade. O que acontece é que quando você tem uma superfície desse jeito assim, ó, curva, e você sopra aqui, ó, a tendência dela é levantar, ó. Tá vendo? Ela levanta aqui. Isso Uhum. acontece por uma depressão nessa curva. Então, desenhando isso naquele meu tablet que não usa de energia elétrica, olha lá, tem essa situação. Essa é a situação. Dá para ver? Sim. Tá. O vento tem que passar pelos dois lados. Tá ok? Então, o vento não bate na vela e empurra o barco. O que acontece é isso daqui, quer ver? Fazer rapidinho. Olha só.
o vento tem que percorrer os dois lados da vela. Tá certo? Então, sempre a vela estará virada de frente para o vento. Aí vão dizer, esse cara é maluco. Quando o vento vem por trás, como é que vai ser? Não, calma. A gente chega lá. Sempre a vela, ele teria que entrar por trás. Isso causa pressão, uma chupada na parte de trás da vela que vai puxar o barco. Se alguém tiver dúvida, depois a gente aprofunda um pouco mais nisso. Porque é bem complicado provar esse conceito. Tá? Deixa eu dizer... Para quem veleja consegue ver, né, um pouquinho disso, mas para quem nunca velejou fica um pouquinho difícil. Fica difícil para quem não consegue ver. Mas veja uma coisa. Se você imaginar que a vela de proa, que é a genoa, tem quase a mesma espessura que o cabo de aço, o vento aqui é mais organizado. Tá? Já na mestra, que tem o mastro grande na frente, você tem uma turbulência maior aqui. Tá? Ele fica organizado só aqui na parte de trás. Ok? Com esse conceito, a gente poderia dizer, em linhas gerais, e não é válido para todos os veleiros, eu explico já por quê. Que a vela de proa ela é responsável pela velocidade. E a vela mestra é responsável pela potência e pelo leme. Aí vem o leigo e diz assim, qual a diferença de velocidade e potência? Se o mar estiver liso, você precisa de velocidade. A genoa é a principal. Se o mar estiver agitado, você precisa de potência para cruzar as ondas. Então, nessa história, a vela mestra teria prioridade. Mas veja, nós vamos começar a entrar em detalhes muito específicos. Nós estamos falando de um barco, como o Soneca, que é um sloop, ou seja, tem duas velas, e o stay de proa vai até o top. Então, a minha genoa é grande. Tá? Quando você tem a do Prósperos também, a nossa vai até o top. E quando você tem está até uma parte do mastro, e eu vou fazer rapidinho um desenho aqui. Você tem um barco. Assim seria o Soneca. Mastreação até o top. Se você tem uma mastreação aqui, que a gente chama de mastreação fracionada, não teria este, aí muda um pouquinho o conceito, mas basicamente é isso. Tá? E a Jennaker é o que a gente chama de um balão assimétrico. Balão é aquela vela linda que fica aberta assim, serve quase mais para ventos de alheta e popa. A Jennaker é um balão desse cortado na metade. Ela é uma mistura de genoa com spinnaker, que é o balão. Então, a Jennaker é um balão assimétrico. Ele é balão só de um lado. E ele serve para algumas través de alheta, muito pouco de popa. Tá? Mas são velas para vento mais fraco. Para o pessoal entender mais ou menos o que é isso, a minha genoa no Soneca tem 30 metros quadrados. A minha Jennaker tem 88 metros quadrados. É o dobro. Mais do que o dobro. Tá? Isso complica um pouco a operação se for vento forte. Você não pode operar uma Jennaker com vento muito forte. Tá? Agora, o fundamental é entender que o vento tem que percorrer a vela, como numa asa de avião. Vocês já viram uma asa de avião vista de lado? É alguma coisa muito mal desenhada assim, onde o vento entra pela frente. O vento sempre entra pela frente. Na vela, é a mesma coisa, só que ela está em pé. Você teria um mastro assim e a vela aqui. Tá? E o vento percorre a vela. A ideia é que ele percorra. Ele vai criar aqui a depressão de extradorso, que a gente chama. Criando uma sucção que vai puxar o barco para frente. Joia. Tá? Muito legal, tio. Aliás, o tio também
os conceitos de velejar, eles são muito similares aos conceitos da aviação. E o tio, para quem não sabe, também é piloto. Eu voava planador, que é um veleiro aéreo. Exatamente. Que é velejar no céu. com a vantagem de não encostar, não ter arrasto na água. Olha só que maravilha. Sim. Muito bom. Próxima pergunta aí, João. Vamos ver. Tem bastante gente aqui. Olha, as explicações do tio são muito legais, assim. Acho que daí a gente pode depois pensar em postagens para colocar esse conhecimento aí em gráfico para ficar mais visual para o pessoal depois. Aí, geralmente, também o pessoal tem bastante dúvida, os ajustes da genoa de acordo com os tipos de vento e principalmente o carrinho, né? Muita gente pergunta sobre como é que funciona o carrinho para ajustar a genoa orçando, de través, arribando, de, sei lá, asa de pombo. Eu tenho aqui um tablet 3D, tá? Que também não precisa de energia elétrica. Eu vou pegar meu tablet 3D. Tá aqui. Tá? Então, veja uma coisa. Segundo o que eu falei, a genoa estaria sempre apontada para o vento. O vento venha vindo aí da tela. Quando eu estou na orça, ela está fechada. Olha lá, ó. Conforme eu vou mudando o rumo, a genoa não muda de posição. Ó. Se ela estiver assim, está muito fechada. Assim, está muito aberta. Então, ela tem uma posição única. Para que essas duas birutinhas aqui, ó, recebam o vento igual dos dois lados e estiquem as birutas. Tá certo? Isso mostra que o vento está entrando bem pela frente. Nessa situação... Ou seja, a birutinha de dentro, a birutinha que você enxerga de dentro, que às vezes tem diferença de verde e vermelho, né? É a biruta de bomborda, vermelha. Ou encarnada. A birutinha de dentro e de fora tem que estar encarnada. Já falei, vou falar nautiquês não transforma você num velejador. Então, a vermelha e a verde. Tá? As duas têm que estar recebendo vento. Eu vou exagerar aqui, ó. Se o vento vier da tela e ela estiver fechada, vai ter vento esticando a vermelha, desculpa, e a verde vai estar caída do lado de cá. Então, nessa situação, eu vou precisar ir abrindo a vela, abrindo a vela, abrindo a vela, até levantar a verdinha aqui. Tá certo? As duas têm que ficar alinhadas para trás. Tá? E aí, perguntam a regulagem da genoa. A regulagem da genoa sempre é única para aquele curso. Se você mantiver, se eu quiser ir daqui para lá, a genoa vai ter que estar apontada para o vento. Ok? E quanto ao carrinho, ele acontece por uma diferença de velocidade do vento que acontece na base da vela e no topo da vela. São velocidades diferentes, apesar de ser o mesmo vento. Tá? Se você fizer um gráfico bem rápido, eu sei que todo mundo aqui adora gráfico. Olha só. Eu gosto. Eu vou ter assim, olha. Eu vou ter o meu barquinho aqui. E se eu tiver a motor, desculpa, Soneca, não vai acontecer, mas se eu tiver a motor a 6 nós, eu vou sentir aqui um vento de 6 nós. Esse vento de 6 nós é referente ao movimento do barco, olha lá, ó. Tá? E se eu tiver a vela, um vento também de 6 nós aqui, ó, dá para ver? Esse daqui é o vento real. Esse é o vento real. O vento aparente será esse daqui. Esse daqui seria o vento aparente, ó. Tá certo? Perfeito. Dá para ver? Sim. Perfeito. Isso, você tomando a base do mastro. Se no topo do mastro a velocidade é maior, olha o que vai acontecer com esse gráfico. Este vento aqui é maior, portanto, a resultante disso daqui terá aqui o ângulo. Se você tiver um barco daqueles antigos que tem duas retrancas,
que é chamado de carangueja, uma estaria a de baixo estaria apontada para esse ângulo e a de cima para este. Uhum. Tá certo? Vamos ver isso, o que acontece com a genoa. E aí a gente vai falar do carrinho. Dá uma olhada uma coisa. Quando você caça a genoa, você tem que ter pressão na esteira, olha, pressão na esteira e pressão na valuma. Tá certo? Olha o que acontece na orça máxima. Eu estou na orça máxima, ele está fechado. A esteira tem pressão. E a valuma tem, mas olha como ela torce. Uhum. Ela torce naturalmente, porque a velocidade do vento aqui é maior e ele vai ficar nesse ângulo. Aí me perguntam do carrinho. Veja, eu estou fixando o carrinho com esse dedo aqui, ó. Se eu vou para o través, eu vou ter que abrir essa vela. Essa vela vai ficar mais para cá, ó. Mantendo o carrinho, olha lá, ó. Mantendo o carrinho. Olha o que vai acontecer. Pressão aqui embaixo. Aqui em cima fica boba. Ela fica planejando a valuma lá em cima, ó. Uhum. Tá? Se eu quiser trazer para baixo essa valuma, eu tenho que pôr o carrinho para frente. Que aí eu vou ter pressão aqui e pressão aqui, já com a torção da vela. Tá? Então, para que serve o carrinho? Se você puxar a vela nesse ângulo, você está puxando ao mesmo tempo a esteira e a valuma. Se você puxar só assim, você puxa só a esteira, a valuma fica boba. Uhum. E se você puxar só assim, você puxa só a valuma e a esteira fica boba. Então, para cada posição de vela, você tem que abrir o carrinho para manter tração tanto na esteira como na genoa, alinhando aqui por naturalidade a torção. Já não acontece da mesma forma na mescla. A gente vai falar disso daqui a pouco. Tá certo? Então, veja, linhas gerais. Se você for regatista, eu não gosto da palavra regateiro, que é um cara que não sabe o que faz. Regatista, tá? É um atleta. Se você for um regatista, você vai marcar a posição do carrinho aqui de centímetro em centímetro. Uhum. O cruzeirista já é bem preguiçoso, que é o meu caso. Nós também. Aqui atrás. Quando eu estou no través, o carrinho está 50 centímetros para frente. E quando eu estou na empopada, o carrinho está mais 50 centímetros para frente. Com essas três regulagens básicas, eu consigo controlar a genoa. Lembra que estas birutas fazem parte da regulagem total do barco. Vou falar isso mais adiante depois de falar da mestra. E as birutas aqui de cima são reguladas pelo carrinho, mais para frente ou mais para trás. Beleza? Legal. Acho que está bem explicado aí. Perfeito. Isso, essa tela é muito pequena, eu precisava de uma panorâmica. Tá mas aí o pessoal faz curso com o tio depois também. Ao vivo é melhor, né? Deixa eu te falar uma coisa interessante. Eu não sou contra tutorial de internet, manual e estudo. Eu acho que tudo acrescenta. Mas quem nunca velejou a primeira vez, se pegar o manual e tiver que decorar nome de tudo, ele primeiro desiste. Ele vai fazer uma coisa mais rápida. Tá? Uhum. Aí eu pensei numa coisa, numa comparação bem fácil. Faz um curso de paraquedismo por correspondência e depois vai saltar. Vamos ver. Vamos ver. Faz um curso de mergulho por correspondência, compra o equipamento e vai mergulhar. É fácil. Entendeu? Eu acho que a introdução na vela tem que ser feita de uma maneira prática, direta. Tá? A leitura manual e tutorial, fantástico. Mas não dá para fazer a parte prática por correspondência. Exatamente. Não sei se vocês já passaram por isso. O cara chega no barco e fala, já sei fazer o lais e guia. O nó mais falho que tem, mas ninguém entende isso, tá? Mas ele sabe fazer o lais e guia. Aí eu falo, por favor, faz o lais e guia aqui. Ele fala, não, aqui eu não sei. Eu aprendi desse lado.
É verdade. É tipo isso mesmo, tio. Não tá, tem seu ponto, tem seu ponto. E aí, já para emendar, deixa eu botar o microfone aqui, que o pessoal falou que não estava escutando muito bem. Melhor. Já para emendar, tio, realmente a outra pergunta é sobre a regulagem da mestra e também do quem tem Traveler, né? No nosso caso, a gente não tem Traveler, mas quem tem Traveler, como é que funciona basicamente aí o Traveler e as regulagens aí de acordo com o vento também, de orçando, través e alheta. Tá. Vou usar de novo o meu tablet 3D. Veja uma coisa. Ignorando agora a genoa, imaginando que o vento venha da tela. A retranca, muito provavelmente, está apontada para o vento. Ó, aqui, nesta situação, ela estaria muito fechada. Se o vento vem da tela, ela teria que estar aberta. Tá certo? Uhum. Da mesma forma que a genoa, é importante lembrar que, para regular aqui em cima, ele vai precisar soltar o burro e soltar a escota, porque cada vez que você solta, você aumenta a torção. Não sei se dá para ver, ó. Uhum. Quando levanta, aumenta a torção da vela. A vela estaria com essa parte de baixo apontada para um vento e aqui para o outro vento, que é o correto. Tá? Então, quando você está velejando, você regulou para aquele rumo, você já regulou a genoa, numa posição que é dela única. Em seguida, você regula a mestra. Você vai ou levantar a retranca ou baixar. Olha a vela como torce, ó. Tá vendo? Dá para ver? Uma curva. Sim. Torce bem. Quando você solta o burro e solta a escota, a retranca sobe Torce. a vela. Quando você caça, você faz isso, tá? Então, você regulou a genoa para aquele rumo, regulou a mestra de jeito que todas as virutas... Lembra que eu falei no começo que aqui o ar é turbulento perto do mastro, que ele só fica organizadinho aqui atrás? Então, as birutas da mestra estavam aqui atrás. Isso. Vai regular essas birutas para que todas elas estejam viradas para trás. Aí você está com a torção certa, o barco está andando direito, olha lá, ó. Tá? Só que nessa altura, você alinha o leme, põe o leme reto e vê se o barco está andando em linha reta. A gente tem que pensar sempre no barco como se fosse uma gangorra, olha. Se tiver muita força aqui, ele vai fazer isso. Se tiver pouca força aqui, ele vai fazer isso. É uma gangorra. Tá certo? Então, nessa situação, você regulou a genoa, regulou a mestra. E o barco está entrando, o vento vindo daqui agora. Ó. Se o vento estiver entrando no vento, tem muita pressão aqui atrás. O barco teria que estar indo nesse rumo e ele está virando lentamente para o vento. Quando você soltou o leme, você vai ter que soltar um pouco a mestra para alinhar, tá? Lembra que o leme ele tem que estar sempre em linha reta, neutro, senão ele breca o barco. Ok? Agora, você regulou burro e escota. Está com a torção certa, mas o barco está entrando, você não vai soltar a escota. Você vai soltar o traveler, que faz a retranca andar paralelo, sem mudar a torção da vela. Ela não vai subir mais, ó. Ela não vai subir. Ela vai correr assim. Então, no traveler, você consegue dar melhor rendimento no barco sem precisar do leme e sem mudar a torção da vela. A torção da vela é dada pela burro e pela escota. Beleza? Legal. Legal. Teve um comentário aqui, tio, que Fala aqui no microfone. O DG Fukumoto falou assim, ó, o veleiro todo com as velas reguladas pode soltar o leme que ele vai embora, vai retinho. Se ele tiver se não tiver certinho, ondas, né, eu se acho, não tiver né, onda, tá? Mas em tese, com as velas reguladas, você deixando o leme ao centro, você tem que ir o barco equilibrado e isso é o perfeito. Para você ter ideia, no começo eu não tinha nem leme de vento, nem piloto automático. E eu precisava treinar, dormir pouco tempo. No Soneca, é cana de leme. É igual a esse daqui, esse pequenininho. Eu regulava e amarrava a cana.
e eu ia dormir 40 minutos com a cana amarrada. E o barco vai em linha reta. Agora, em alguns barcos, o leme é muito mole, ele com a onda balança. Tá? Você só segura com a mão, com 2 dedos ali, para não permitir que ele balance, aí você verifica se ele está andando em linha reta. O barco bem reguladinho, ele não sai do rumo. Ótimo. Show de bola. E aí também uma pergunta aí do pessoal, né? Essa é a regulagem básica para tempo relativamente bom, vento também não muito forte, não muito fraco, né? E aí o pessoal pergunta assim, e quando a gente vai para um vento mais forte ou até uma tempestade, aí seria provavelmente como preparar as velas, né? Qual o momento que você deve risar, né? Diminuir velas e como, se tem alguma configuração específica, quanto mais vento for tendo ou tempestade e o mar junto, né, tio? Tio já acho que já passou indo para a África bastante isso. E aí fala para a gente um pouquinho assim, como é que a gente vai sentindo o vento, regulando o barco para ventos cada vez mais fortes, o mar mais grosso. Bom, primeiro vamos começar com as piadas, que assim o pessoal presta atenção, não dorme. Qual é a hora certa de risar? Meia hora antes. A hora certa de risar é meia hora antes. Sim. Você pensa em risar, está atrasado. Quando você pensa em risar, está na hora da segunda. Tá? Ao contrário do que acontece aqui, que o vento aumenta e vem por trás da montanha, você não vê, no mar você vê ele chegando de longe ou você tem uma previsão razoável. Tá? Então você já tem que estar risado. No soneca, para risar a vela, são 3 cabos. Tá? Eu vou prender a testa da vela, para quem não sabe, olha aí, ó. Testa, esteira e valuma. Aqui testa, esteira e valuma. No caso do soneca, eu vou pôr a esteira, eu vou pegar a testa e puxar para baixo. E aqui na retranca eu tenho 2 cabos. Um que prende a vela na retranca e o outro que traciona a esteira e permite que eu regule o draft, que eles chamam, a profundidade da vela. Desenhando aqui rapidamente, porque está acabando a bateria do tablet. Olha só. Eu tenho mastro e retranca. Bota mais para cima, tio. Isso, mastro e retranca. A minha vela, ela é presa aqui atrás na retranca. Um cabo prende a vela na retranca. E o outro cabo regula a esteira. Ele está lá na ponta da retranca. Tá certo? Então, você regulando com 2 cabos, você consegue manter o shape da vela. Você consegue mexer no que a gente chama de draft. Draft seria isto. Draft é esta profundidade máxima da vela. Tá? Essa já é uma regulagem super avançada. Você vai usar mais 2 cabos para regular isso daí. Você tem a regulagem de adriças e a regulagem do estaiamento para poder mexer no draft. Tá? Você pode jogar o draft mais para frente e mais para trás. Você pode deixar essa mesma vela com esse formato aqui. Mais chata. Tá? Essa regulagem é uma coisa bem mais avançada, vai mais adiante, mas no teu sistema de riso, você tem que ter uma forma de regular isso. Senão, você só baixa a vela e fica com pano, não fica com um shape, você não cria um shape. No soneca, para vocês terem ideia, eu tenho já colocado 6 cabos de riso, são 2 para cada cabo, tem 3 risos, e tenho 4 bichas, que é onde você prende a vela, depois que ela abaixa, para não ficar a vela solta. Tenho 4 bichas na primeira forra, 3 na segunda, 3 na terceira, são 10. Total de 16 cabos já colocados. Você não vai esperar o temporal para começar a passar cabo no mastro e na retranca. Só que o pessoal que faz regata acha que aquele cabo tira 0,03795%. Tá certo? E eu acho que eles têm razão. Mas
se você quiser cruzar com segurança, você tem que estar com tudo pronto e testar o seu sistema com vento primeiro e depois testar sem vento. Muito vento, entendeu? O meu sistema, antes de eu sair, foi testado com 40 nós. Legal. Beleza? Fica a dica aí para todo mundo que quiser cruzeirar, faça o sistema antes e treine, porque depois na hora você não sabe nem que cabo puxa primeiro, né? Então tem que treinar antes. Vou te dar um exemplo. Eu riso a vela em 5 a 7 minutos. Quando eu vou sozinho, tio? O Fábio e o Tomás, que deve estar assistindo a gente aí, eles pediram para eles risarem. E eles levavam uns 30 minutos para risar a vela. Depois de um certo tempo... Nós em 2, a gente leva mais ou menos uns 10 a 15 minutos em 2, no Prósperos, porque é meio chatinho de fazer lá. Precisa melhorar o riso. Maior que o meu e a retranca é um pouco mais alta, fica complicado. Mas dá um jeito de otimizar isso. Você vai gostar muito de risar rápido quando precisa. O Fábio, a gente já gostou. Já. Minutos e cansavam. Depois de uns 4 ou 5 dias que a gente precisava risar e levantar, o tempo inteiro eles estavam risando vela, os dois juntos em 5 minutos. Então, agora não deu certo, toma a segunda, toma a terceira, o barco estabiliza. Tá? E por que você precisa risar a vela? O pessoal não entende isso. Veja uma coisa, o sistema do o veleiro, o soneca é feito para andar 100 milhas dia. Tá? Se você dobrar o vento, ele não vai fazer 200. Ele vai fazer 100 encadernado. Se aumentar muito o vento, dobrar outra vez, ele vai fazer 100 com um divórcio quase assinado. Verdade. É confortável você navegar acima de 15, 20 graus, você não cozinha. E depois são 3 fatores, 3 fenômenos que vão acontecer. Talvez a gente não tenha tempo de explicar todos. 3 fenômenos acontecem quando o barco aderna além da conta. Então, essa explicação do riso, por quê e como, olha só. O barco, nesta posição, tem uma linha d'água. Os esforços que freiam o barco estão aqui, no casco. E os que empurram estão no centro vélico. Tá? Quando o barco aderna, você está tirando uma parte curva do barco, adernou para cá, você tirou uma parte curva e pôs uma parte chata. Então, aquela tua linha d'água que era simétrica passa a ser assimétrica, quase como uma asa, criando do lado de cá uma sucção no casco para o lado. Então, eu estou indo com o barco inclinado naturalmente para ir a 6 nós, tá ótimo. Se ele inclinar muito, ele vai a 9 para lá. Derivando. Entendeu? E também... Ou seja, não a área... é uma ótima solução aqui, né, tio? Porque muitas mulheres, é o que o tio falou, reclamam muito dos barcos irem muito adernados, mas isso não quer dizer que isso aumenta a eficiência, né? A gente tem uma derivada muito importante, né? Você vai mais rápido, mas não vai na direção correta, né, tio? Não, e cada barco tem um limite. Por exemplo, quando você tem o barco muito adernado, eu vou fazer assim. Tá? Você tem o barco muito adernado, o esforço resistivo é aqui. E o propulsor é aqui. Mas se eles estiverem adernados, eles estão desalinhados. A tendência do barco é virar para o vento. Ó. Aqui freia e aqui empurra. O barco entra no vento. Ninguém sabe fisicamente porque acontece. Acontece por um desalinhamento. Aqui breca e aqui empurra. Aí você faz o quê? Compensa no leme. Você fica com o leme puxado desse jeito aqui, freando o barco. Sim. E causando muito mais esforço também para o barco desnecessário. Esforço prejudicando o barco e balançando muito o casamento. Então, eu acho que os maridos deviam usar as mulheres como inclinômetro. Porque em vez de inclinômetro, logo eles vão ter um divorciômetro.
No Prósperos é assim, eu sou o inclinômetro, eu sou o que aqui fala primeiro, vamos risar agora! Mas eu não gosto também, eu não acho que adernar o barco é coisa boa também. Eu sou, né, Não, com o que a gente aprendeu com o tio e ele está reforçando aqui agora, realmente você vai mais rápido, mas você não vai na direção certa. O esforço é muito maior em tudo no barco, no leme, no mastro, né, nas velas também. Então, é melhor você ajustar melhor o barco para ir numa velocidade um pouco mais lenta, mas no rumo certo, sem muito estresse, sem mais conforto, podendo cozinhar, ou talvez até tomar um banho, né, numa travessia longa. Mas normalmente quem pede para risar primeiro sou eu mesma. Sim. E o Henrique veio de sacanagem do Veleiro Gentileza. Henrique, falando que a gente demora 10 a 15 minutos para risar, porque o JP fica atrapalhando, bagunçando no barco. Mas o JP é que trabalha mais no riso, viu? Eu faço menos, eu fico só no comando. Olha, eu vi aparecer aí, vou antecipar, o Vitor perguntando qual é o limite de adernada, o limite de esforço, quantos graus? Boa. Varia de barco para barco. Tem barco que 15 graus, que é o Soneca, assim, ele já está pedindo riso. Existe aí uma folga. Eu poderia risar um pouquinho mais se eu não tiver risco de divórcio, dá para velejar um pouquinho mais rápido. Agora, tem barco que vai adernar muito. Não tem problema, tá no projeto dele. Agora, se você não sabe qual é o limite do seu, é muito fácil. Deixa ele adernar e veja se o seu leme consegue ficar reto. A hora que você começa a ter que compensar no leme, você já tem que começar a pensar em risar. Porque se o vento vai aumentar, em vez de você compensar assim, você vai compensar assim. E isto força todo o sistema de leme. O leme de vento, eu vou fazer um vídeo, já deve estar em execução final, a explicação do leme de vento. Nesta situação, o leme de vento bate. Ele tenta corrigir o tempo inteiro e isso prejudica e quebra o leme de vento e às vezes quebra o sistema de leme. Tá? Esta situação, indo assim, o barco faz isso e tenta entrar. Aí, para não entrar, a gente faz isso. Qual é o limite? O limite, eu diria que até uns 8 graus, 10 graus de leme, dá para segurar um pouquinho, você fica um pouco mais veloz. Mas mais do que isso, você está forçando todo o equipamento e está forçando a barra com a mulher. Ô tio, e também tem uma pergunta, né? Que o pessoal tem curiosidade, assim, falar um pouco sobre os materiais das velas, né? As diferenças dos materiais, também de relação, assim, vou pegar mais vento, menos vento, se tem uma resistência maior ou performance, né? Tem os regatistas, né, de plantão que sempre gostam de saber. Regatistas, não é pejorativo, regateira. Não é. Aprendi hoje com o tio aí, eu gostei do termo aí, regatista. E também sobre as talas na vela mestra. Qual a diferença ter a tala completa, ou a tala pela metade, ou não ter tala, se é para performance, é para ajuste, ou se aumenta a durabilidade da vela? Aí dá uma explicadinha também para a galera. Muita coisa, né, tio? Vamos dividir. Vamos lá. Olha só, material. Antigamente, quando a gente falava em Dacron importado, ele era alemão, ele era inglês, francês. Hoje, você compra um importado feito em países asiáticos. Se você importar o asiático, você vai ver que ele tem a mesma qualidade que o nacional. E qual é o problema nacional? Qual é o problema do importado atual? Em pouco tempo eles deformavam. Tá? Então, Dacron importado, eu sou totalmente a favor, desde que ele seja feito no país de origem. Ok? Agora, muito se fala... E o tio, e o Dacron seria o top de linha, então? Eu teria, acho que aquelas de carbono, eu acho, talvez, né? Tem Kevlar, você tem Mylar, você tem... Na África do Sul, eu vi eles plotarem. Eles têm um galpão que tem 100 metros por 40. Na verdade, eles têm 6 galpões desse, né? Um plotter no teto. Então, o cara desenha no computador, o plotter vai e põe os reforços em linhas de fibra de vidro em cima de uma camada de resina, que é uma tinta quase.
E ele faz isso 5, 6 camadas, ela fica mais fina que um papel de seda, com 5, 6 camadas de reforço. Em fibra de carbono, eu vi fazer isso. É muito... Então, eu não vou entrar nessa área. Mas, falam da vela de Prolan. Todo mundo diz que é vela de saco de batata, ou como alguém falou, daquela lona plástica caseira que tem o reforço de fibra de vidro. Eu tenho 3 jogos, eu usei já 3 jogos no Soneca de vela de Prolan. Ela tem rendimento de material exótico. Tá? Ela tem o rendimento de Kevlar, alguma coisa. Rendimento bom. Ela custa um terço do preço e dura a metade da de Dacron. Ou seja, vale a pena. Não ganho comissão, não tenho nada a ver com isso. Eu tenho só vela de Prolan no meu barco. Por uma questão de custo e por uma questão de que meus alunos maltratam bastante as minhas velas. Eu tenho, para você ter ideia, o primeiro jogo durou 30 mil milhas. E elas rasgam, elas deterioram, mas elas não deformam. Essa é uma grande vantagem. Elas deformam muito pouco em relação ao Dacron. Ah, não, está fazendo apologia. Não, não estou. Você use o conselho do teu veleiro, do teu sailmaker, do teu fabricante de vela, porque ele conhece mais do que eu. Então, o que eu posso passar é a minha experiência pessoal. Primeiro jogo de vela, 30 mil milhas. Na verdade, 25 mil. 25 mil. Segundo jogo de vela, foi para a África e rasgaram as 3 em 4 mil milhas. Mas nós pegamos um mar diferente e um vento diferente, que não estávamos acostumados. Aliás, eu posso até mostrar qual é a diferença. Só um minutinho que é rápido. Beleza. Tá bom. Eu devia ter preparado antes, sabe? Não. Então, Relaxa. olha só. Gente, vamos mandando as perguntas material. aí. Eu tô falando só com o pessoal enquanto o tio se prepara aí, só para o pessoal vai escrevendo as perguntas, que eu acho que a gente vai ter segunda live, porque a gente já está com 40 minutos aqui. Olha só a diferença. A vela não rasgou. Sabe aquele torpedinho que fica dentro do mastro, chamado slide ou slug? Sim. Este é o que a gente usou na África. Olha, tá quebrado, tá vendo? E quando eu cheguei lá, mandei por uma vela. Lá, e que eles têm um vento um pouquinho melhor do que aqui, eles usam esse. Tem diferença? Oh? Olha. Muito mais reforçado. Um é para Paraty e o outro é para o Nordeste. Então, eu comprei todos desses aqui, inclusive as sedes das talas, nós vamos falar da tala já, da sede das talas, e a que reformou lá veio já com esse jogo, e as que eu fiz nova aqui no Brasil, de Prolan, eu fiz com todo esse equipamento. E aí o que aconteceu? Na volta da África, as velas estavam com 8 mil milhas, e eu usei essa vela por 1 ano aqui. Em alguns lugares na cruzeta, porque eu tenho que fazer muito manobra temporal, talvez eles vão perguntar também, tem que fazer muito manobra temporal, um monte de coisa, onde esfrega a cruzeta, tem um rasgo nessa vela. Antes de ir para a segunda viagem, eu fiz um jogo novo, já com a ferragem nova. E nós fizemos 7.838 milhas, isso é memória, viu? 7.838 milhas, sem nenhum problema nas velas de Prolan. Tá? Agora, eu estou usando para as aulas de vela essas novas. Mas, na verdade, eu tenho 2 jogos, os 2 com 10 mil milhas. E ferragens boas. Boa. Excelente. Em questão lá da tala, tio, lá da full batten, half batten ou sem batten nenhum. Antigamente, usava-se tala só na valuma da vela, porque a vela não é um pano chato.
A vela, ela tem um corte para fazer um formato asa. Só que a valuma não tem como esticar e ela fica planejando. Aí o que o pessoal faz? Põe tala só ali. Só que perceberam, algum tempo atrás, que a vela que tem tala inteira, ela forma um shape mais fácil de formar e de ser regulado. Você pode ter ela assim, como pode ter mais chata, você consegue mudar o draft, consegue jogar o draft para frente e ter maior eficiência. Então, a tala longa, ou full batten, como a gente chama, é a que está sendo usada agora. Isso faz com que aquelas velas que são enroladas no mastro tenham uma eficiência menor. Não pode ter tala. Eu prefiro que ela enrole na retranca, que aí você mantém as talas. Entendeu? E você navegar sem as talas, você vai perceber que a valuma, em situações limites, vai bater. Tá? E isso acaba rasgando, fragilizando o tecido e a vela. Com o tempo. Até uma pergunta, né, que o pessoal também quando você fica com a vela panejando, né, tanto a genoa quanto a mestra, isso é uma curiosidade até minha, assim, quando a gente vai fazer algumas manobras, tal, elas panejam, né, o quanto é panejar muito para uma manobra, o quanto não existe isso, eu sei que na regata eles fazem rápido demais, mas quando você vai fazer alguma manobra, vou risar, aí você deixa a genoa ali mais no limite, ela dá uma panejadinha. Qual seria o tempo, né, mais ou menos, mínimo, máximo, para evitar que dê um rasgo? Assim? Sempre é o mínimo possível. Segundo os fabricantes, quando você planeja essa batida, você laceia as costuras. Isso fragiliza bastante a vela. Tá? Você laceia a costura, ela fragiliza bastante. O esforço não é quando você está com o vento cheio. O esforço é a chicotada. Tá? Entendi. Porque aí pega muita velocidade, né, tio? Para você ter ideia, uma vela chicotando, se ouve aquele estalo é o rompimento da velocidade do som. Uma vela chicotando quebra o maxilar de um cara na batida. E faz costuras. Nós perdemos nessa viagem uma vela de Prolan, uma vela de Dacron importada, que era a minha trinqueta. O que aconteceu? Ela estava presa pela escota, abriu a ferragem da escota, ela saiu e panejou. O tempo de eu chegar lá na frente para tentar enrolar de alguma forma, porque ela é bem pequena para fazer na mão, esfarelou todinha. Esfarelou o da escota. Estava com 55 nós. Nossa Senhora. É fácil, viu? O pessoal faz isso para escrever livro. E aí até uma questão assim, eu vou risar a genoa, né? Tem velas que são preparadas para ter o riso, né? Ter uns reforços. As que não tem, dá para risar também? Como é que funciona? Você enrola. Se for Dacron, você vai deformar bem a vela. A de Prolan dá para a gente enrolar, tá? Depois que rasgou a trinqueta, eu usei a genoa enrolada e usei 1,5 metro só dela, porque eu precisava de 4 metros quadrados de vento forte. A minha trinqueta tem 9, já era em excesso, e eu baixei para 4. Tá? E eu usei a genoa enrolada. E ela aguentou bem o resto da viagem. Nós temos mais 8 dias de viagem só com a genoa enrolada, que aí a gente já estava na latitude de Cape Town. O vento lá sempre foi muito mais forte. Tá? Legal. E até né, quando você vai risar a genoa, como é que você faz a manobra? Você folga a vela e enrola ela, ou você vira mais contra o vento, ou das duas maneiras? Como é que é a maneira mais legal, mais prática de fazer? Às vezes dá para fazer, mas eu prefiro fazer sempre a força de braço, por um detalhe simples. A minha catraca, que é 44, ela puxa 880 quilos. E você, se tiver um enrosco real, você arranca o style. Mesmo sendo um pouco mais difícil, folga ela. Se estiver planejando vai ser complicado, coloca ela na sombra da mestra ou alinha um pouco
para você começar a risar. Aí também tem uma parte importante dessa brincadeira de risar, que o pessoal não perguntou, mas eu vou dizer, é o seguinte, qual vela risa primeiro, Genoa ou Mestra? Depende da situação. Se você está na frente de uma frente fria, você antecipou e saiu antes, você vai pegar muito vento sem onda. Você precisa de velocidade, você não precisa de potência, risa Mestra. Uhum. Mas se tiver já no mar agitado, você não vai ter velocidade, risa Genoa. O importante é que num veleiro sloop, que são duas velas, se você risou essa, depois risa essa, para você manter o equilíbrio dos dois barcos. Porque uma das duas partes, uma hora uma pergunta que teve aí, exatamente, eu vi agora há pouco, se o barco só com a Genoa tem tendência a ribar. Sim, da mesma forma que com a Mestra, ele tem só tendência a optar. Por quê? É aquele equilíbrio que eu falei, ó. Muita força aqui, vira para cá. Muita força aqui, vira para lá. Então, dependendo de onde vem o vento, você vai conseguir regular a vela, mas é importante que você mantenha o alinhamento dos centros vélicos. Está alto, está baixo, mas está alinhado, para você manter o barco mais equilibrado, conforto. Sim. A gente tem mais 10 minutinhos aqui, vamos para as perguntas finais. Eu acho que tem uma boa aqui, que é o Luciano, esse eu lembro, foi de Vitória, que perguntou assim: iniciando velejando em monotipos, ajuda a ser um bom trimador e velejador de cruzeiro? Eu não tenho muito boa experiência com o pessoal que diz, eu velejo ding. Mas eu acho o seguinte, o pessoal que veleja, por exemplo, windsurf, eles têm mais feeling. Porque eles inclinam o mastro, voltam o mastro, eles conseguem, eles sentem, tá? Eu acho que velejar em monotipo, velejar em qualquer coisa sempre acrescenta. Agora, nunca vai ser igual a um barco de 8 toneladas, nunca. As reações são diferentes e às vezes até surpreendem. A regulagem de vela, a teoria de vela é sempre igual. Eu tenho aqui um livro que é obsoleto e essencial. Tá? Bem antigo. Tem 50 anos, eu filho de Catanheda, e ele tem alguns desenhos que eu uso até hoje. Tá? São desenhos fundamentais. Por que é essencial? Ele tem muita informação junta. Não é um livro específico. E por que ele é obsoleto? Porque ele é muito texto e pouca imagem. Hoje em dia, se fosse Instagram, ele estaria falido. Tá? Mas aqui você vê toda a mecânica da vela, ela não mudou nos 50 anos. Sim. A física é igual. Então, tudo acrescenta. Tá? Mas você vai chegar num barco no nível de quem não conhece nada. Exato. Nós estamos com os últimos 8 minutos aqui. Tem mais uma pergunta aqui, né? Quais são as dicas que o tio dá aí para a pessoa ter o barco na mão para velejar com o barco sozinho, né? Para encarar, porque tem muita gente que às vezes a esposa não quer ir, ou né, a família não quer, e o cara gosta, ele quer ter um barquinho aí, seus 30, 40 pés aí nessa faixa. E como assim, quais são as dicas que o tio dá, as básicas, iniciais, para uma pessoa poder tocar um barco assim, precisa de tudo elétrico, ou dá para não ter coisas elétricas? Como é que o tio vê essa questão aí? Tamanho de barco, né? Olha só, o Soneca não tem nem sonda. Não fala em nada elétrico, pelo amor de Deus. A autonomia é fundamental. Lembra que eletricidade é luxo, é que nem água no barco. Você não consegue gerar a energia toda que você precisa. Então eu não tenho nada elétrico, mas eu tenho tudo na mão. E quando um sistema não funciona, eu tento mudar. Eu fiz agora um sistema de regular o carrinho da Genoa lá do cockpit. Você não precisa o carrinho da Genoa. Então, treina, evolua. E tudo aquilo que você precisar de alguém para fazer, tem que mudar. No Soneca, a gente faz quase tudo do cockpit, menos risar a vela, que eu prefiro ir lá na frente, e eu tenho o leme de vento que está controlando o rumo do barco, tá? Legal.
Agora, para finalizar, tio, tem uma pergunta que eu achei ótima aqui. Qual a principal lei que todo marujo tem que saber antes de uma grande travessia, uma grande empreitada, por exemplo, ir até ali na África? Atravessar um oceanozinho assim básico. Laguinho, mas é grande, viu? Bom, isso dá motivo para a gente falar horas. Eu vou dizer. Eu acho que a gente poderia até, tio, fazer uma outra live só sobre a viagem do tio aí para a África do Sul, para contar todos esses detalhes aí. Vocês, quando vocês quiserem. Eu vou dizer Boa. uma palavra. Depois a gente vai poder variar. Preparo. Sim. Excelente. Financeiro. Preparar o barco. Mantimento. E este é fundamental, porque nós estamos numa quarentena de 56 dias, tá? Eu sei que tem pouco tempo, mas eu vou sugerir para que você compre um... 5 minutos. Então vamos lá. Vamos desmistificar a travessia oceânica. O meu livro vai se chamar Brasil-África, uma viagem para todos. Com um detalhe. Boa. Você quer viajar? Então, primeiro, compra um motorhome, ponha tudo dentro de 3 amigos, você vai dirigir por 2 horas e dormir 4, sem poder parar, sem poder descer, vai daqui ao Rio de Janeiro, 500 quilômetros só, a 9 quilômetros por hora. Quer mais? Tá bom. Tira o asfalto. Quer mais? Tira a paisagem. Quer mais? Furou o pneu, você vai ter que arrumar de dentro do barco. Com o barco andando, né? Com o carro andando, né? Então, isso o pessoal não se prepara. O grande problema que eu senti foi tédio. E você saber lidar com o imprevisto. Só isso. Preparo. E aqui é fundamental. Eu li 14 livros em 30 dias. 14. Caramba. Fiquei um pouco mais culto. Não falo só de barco com a minha mulher. Agora. Me fala um título aí, tio, dos livros que o tio leu. Qual foi o mais inusitado? Civilização é fantástico. Homo Sapiens é espetacular. Nenhum deles em navegação, né? Eu tenho a bordo todos os livros de navegação, mas eu levei livros sem ser de navegação para esfriar mesmo a cabeça. Navegação eu estava fazendo. Show de bola, tio. Faltou livro, tio, ou sobrou? Faltou. Nos últimos eu li do Rio à Polinésia do Caminho. Boa. Ô tio, então o nosso tempo aqui acho que vai acabar. Então deixa aí o contato do tio aí, faz aí a propaganda aí do tio para quem quiser fazer curso com o tio, que a gente fez com o tio, é muito legal, vale muito a pena. Quem está começando na vela, o tio tem uma didática fantástica, então tio, deixa aí os contatos, e-mail, site. No Instagram é @tio_Spinelli ou @veleiro.soneca, tá? O telefone você vai achar no site www.veleirosoneca.com.br. O contato é com a minha filha, que segura a barra para mim, eu só sei dar aula. Boa! Então queremos agradecer aí, muito obrigado, tio. Vamos conversar aí para a gente ver se marcamos uma outra aí sobre a viagem da África, essa última viagem aí, cheia de sensacional, porque a galera ali comentou bastante, perguntou sobre a coisa da África. Acabamos não respondendo, né? Porque senão foge muito do tema. Mas eu acho que vale a pena aí uma outra live no futuro aí para a gente falar sobre essa super viagem aí para a África. Tá, e se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever para vocês, para mim, eu continuo explicando. Tá bom? Show de bola. Obrigado, galera. Obrigada, tio. Beijão. Para vocês. Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Até mais.